dia, meus queridos amigos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para estudar uma lição tão poderosa quanto esta que nós estamos a estudar, né? Que é a lição de fé no livro de Josué, exatamente. Então, durante todo esse trimestre de outubro a dezembro, estamos a estudar maravilhosamente este livro, juntamente com a palavra de Deus, a lição da escola sabatina, mais a palavra do nosso Deus. Então, portanto, já pegue aí a sua lição, já pegue a sua Bíblia, a sua espada de fé, e vamos estudar a lição de número 8, a 8ª semana de estudo desta lição. Amém? Queridos, vamos ver aí gigantes de fé, Josué e Caleb. Então nós vamos ver aí a história, né, desses dois personagens bíblicos que fizeram histórias, que marcaram histórias, né, na Bíblia, né? Então nós vamos ver aí essa importante história, tanto do líder Josué, bem como de seu amigo Caleb, ok? Queridos, nós sabemos que na infância, na primeira infância, quando nós estamos aí engatinhando, enfim, aprendendo a caminhar, a comer, a falar e etc., né? Os nossos pais, eles, na sua esmagadora porcentagem, são aqueles que devem nos dar o exemplo, né, de tudo, desde o comportamento até o temor a Deus, né? Então, quer seja na vida cotidiana, quer seja na comunhão com Deus, os nossos pais, eles têm essa responsabilidade de dar bons exemplos a seus filhos, né? E isso ocorre desde que Adão e Eva se tornaram pais de Abel e Caim até os dias de hoje, né? E cabe aos pais serem guiados pelo Espírito Santo, obviamente, né, para que os exemplos ruins não fiquem tão marcados, assim, digamos, para minimizados, né, para que esses mau exemplos dos pais, em alguma questão da vida, seja aí, tenha o seu efeito minimizado, né? Então, a maravilhosa pessoa do Espírito Santo tem essa tarefa de minimizar os exemplos negativos e maximizar os exemplos positivos, né? Para que nós tenhamos aí bons reflexos durante a vida. Não quer dizer que tenhamos só exemplos bons. Não quis dizer isso. Mas que os maus exemplos que nós filhos percebamos o mau exemplo, né, dado aos nossos pais pelo Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é que nos dá essa compreensão, né, de bons exemplos, maus exemplos, né? Enfim, e que se ao porventura estivermos caminhando aí pelo mau exemplo, que possamos, por meio do Espírito Santo, bloquear esse mau exemplo, né, em nossa vida e redirecionar a nossa rota, né? Então, tudo isso
faz parte de uma família que é cristã, né? Que acredita em Deus, acredita na força maravilhosa do Espírito Santo, né? Na pessoa do Espírito Santo, que tem essa força de nos tirar de um lugar que nos vai levar à derrota, enfim, à miséria, e redirecionar o nosso foco para que alcancemos a vitória, né? Esse é o trabalho maravilhoso do Espírito Santo, né? E quanto aos bons exemplos, que possamos sempre acumular esses bons exemplos na nossa vida, né? Então, na primeira infância temos os pais como exemplos e mais tarde, na juventude, outras fontes de exemplos serão aí colocadas em evidência para os filhos, né? Mas que dessas outras fontes de exemplo, né? Que por este filtro, pai e mãe, que o que os outros exemplos se manifestarem ao longo da vida, né? Sejam aí os pais como filtro para saber realmente esse é um bom exemplo, esse é um mau exemplo, saber escolher, né? Quando tivermos aí com 30, 40, 25, 18 anos, enfim, sabermos o caminho por meio de nossos pais, por meio dos exemplos de nossos pais lá atrás, né? Que vai nortear nossa vida da adolescência em diante, né? Então, os bons exemplos, eles conectam em muito a, o pai ao filho e o filho ao pai, né? Na lição, essa é a lição de sábado, né? Na lição de domingo, temos aí a fidelidade. A fidelidade, ela é uma marca de quem tem um bom exemplo a ser seguido, que seguiu um bom exemplo, tanto do pai como da mãe, né? Então, a fidelidade é uma das marcas, é um dos tripés no relacionamento entre pais e filhos, né? E aqui temos a história de Caleb. Caleb, na primeira geração, né, que saiu do Egito, né, eles saíram do Egito e eles tinham 40 anos na altura, né? E quando Deus falou a Moisés, né, que aquele lugar chamado Hebron seria de Caleb, né? Caleb tomou isso para si, né? Ele se apegou àquela promessa de que Deus havia dito a Moisés de que aquela terra que eles estavam vendo seria de Caleb e seria de Josué, né? Já nesta segunda geração, Caleb e Josué, ambos estavam aí com 85 anos de idade, ok? Então havia se passado aí 45 anos, né? A própria Bíblia faz essa menção, né? De que havia se passado 45 anos, né? Então eles estavam com 85 anos, né? E aos 85 anos, nesta segunda geração, né? Portanto, Josué, Caleb, melhor dizendo, reivindica a promessa que fora dada a Moisés, né? Agora ele reivindica a Josué, seu amigo. Olha, Josué, você lembra que quando nós éramos jovens, né? Assim, 40 anos, naquela altura era jovem, né? Até hoje, né? 40 anos é jovem ainda, né? Então,
Você lembra que naquela altura, quando Deus havia dito a Moisés que este lugar seria meu e seu, eu te peço novamente que este lugar seja meu e seu, ok? Que a cidade de Hebron seja minha, né? E a cidade de Hebron, meus queridos, ela é uma cidade militarmente estratégica, porque anos mais tarde, no reinado de Davi, Davi irá reinar uma parte de seu governo será na cidade de Hebron. Se eu não me engano, salvo engano aí, 40 anos Davi reinou em Hebron. Né? Então é uma cidade que lá na frente vai ser uma cidade importantíssima, né, para Israel. Então Josué, Caleb reivindica a posse, né, de Hebron, e Josué dá então autorização para que Caleb avance e conquiste a cidade de Hebron. Né? Tamanha é a fidelidade que havia sido dada por Deus 40 anos atrás e que agora, 45 anos depois, ele reivindica aquela promessa. Ele não esqueceu, ele não teve amnésia, ele não esqueceu, ele não, enfim, ele ficou o tempo todo com aquela promessa em mente de que Hebron seria dele, de que a terra prometida seria dele. E no momento certo, Caleb reivindica a posse da terra a Josué, e Josué então autoriza a posse da terra. Amém? Então veja, na lição de segunda-feira, dá-me este monte, né, é a continuação da lição de domingo, da tomada de posse, né? Por quê? Porque Caleb não esqueceu, e enquanto ele não esqueceu, ele ficou com aquilo na mente, de que aquela terra, de que aquela montanha, de que aquele monte era dele, né? E isso me soa um pouco familiar, porque em alguns aspectos eu sou assim também. Enquanto eu não tiver alguma coisa que eu esteja ali querendo, né, no momento eu não sossego. Né? E com Caleb também foi a mesma coisa. Enquanto ele não tocasse, enquanto ele não pisasse os pés naquela terra, ele não estaria sossegado. Ele só estaria sossegado quando ele estivesse na terra, tomado posse, né? E falado, não, agora isso daqui é meu. Deus que me deu 40 anos lá atrás, porém eu estou tomando posse hoje, porque pela vontade de Deus foi me dado este lugar, né? Então nós vemos aí o desenvolvimento da tomada de posse, né? Então, e veja que aquele lugar, aquele mesmo lugar que eles pisaram, que Josué e Caleb pisou e conquistou a terra, havia sido alvo de má interpretação por conta dos 10 espias que mancharam a reputação da terra, né? Como assim? Como assim? Te explico. Eles até falaram que a terra mana leite e mel e tudo, e produzia, e a terra era boa, e etc e tal. Porém, eles evidenciaram mais a força bélica da terra do que a própria terra. Né? Então, ou seja, as pessoas que habitavam nessa terra eram realmente gigantes. E eles se concentraram nesse poder que é finito. Gigante, sim, não vou dizer que não, todo o armamento, enfim, tal,
mas é finito diante de um Deus que pode todas as coisas. E ele com a cabeça de ovo, né, que eu vou dizer dessa forma, né, pensamento pequeno, fechado, né, eles então denegriram, acabaram por denegrir a terra sem eles saberem que estavam a denegrir, né? E por este denegrimento, eles pereceram no deserto, né? Mas 45 anos depois, Josué e Caleb tomam posse daquela terra, porque eles tiveram bons exemplos de seus pais. Com certeza o pai e a mãe de Josué confiavam infinitamente em Deus. Com certeza o pai e a mãe de Caleb confiavam infinitamente em Deus. E essa confiança desses 4 pais passou-se automaticamente para esses 2 filhos, tanto Josué como Caleb, né? E esses 2 filhos transferiram, agora na segunda geração, né? Transferiram essa lealdade, essa fidelidade para o povo. Ou seja, não vamos mais cometer o mesmo erro do passado, pelo amor de Deus. Não aguentamos mais este deserto. Vamos e subamos e possuamos a terra. Foi o que Caleb disse aos 85 anos. Eia, subamos e possuamos a terra. Eita glória! Que sejamos assim, eu e você, meu irmão, minha irmã, fortes, não só fisicamente, mas espiritualmente também, para algum projeto, para algum propósito de Deus na nossa vida, né? Que tenhamos coragem, que tenhamos força, que tenhamos garra, que tenhamos determinação, tal qual foi a determinação e a garra de Josué e de Caleb. Oh, glória! Louvado seja Deus! Que assim sejamos nós, com vontade, possuídos pelo Espírito Santo, vontade de ir para cima, vontade de cumprir os planos de Deus, com vontade de cumprir os desígnios de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Deus nos fez esse chamado, Deus nos faz esse chamado. E esse chamado temos que viver ele, vivenciar esse chamado, essa vontade, essa garra, essa determinação de ir para cima e fazer o que tem de ser feito em nome de Jesus. Oh, glória! Amém? Então, assim, Caleb, ele foi a mola propulsora juntamente com Josué para despertar o povo, para chamar o povo a uma fidelidade e a um compromisso com Deus, né? Que bonito isso, né? Quando 2 líderes se submetem à vontade de Deus e assim então eles conclamam o povo a um chamado, a um propósito, a um desígnio, a um propósito, né? Porque Deus tem para nós, seus filhos, porque Deus tem propósitos para nós. Isso é bíblico, né? Mas precisamos de garra, de vontade, de querer, de desejar fazer aquilo que Deus tem a nos oferecer. Amém? E olha só, quando temos vontade, quando temos determinação, quando temos propósito, quando temos foco, logo o poder do exemplo se aparece. Sabe por quê? Porque aqui na lição de terça-feira temos aí a filha de Caleb, Axa. Olha só, passou-se
dos 40 aos 85 anos, então, obviamente, dos 40 aos 80, se calhar um pouco antes, Caleb fez a sua escolha com quem casar, casou, né? Teve um filho, digo eu, né? Mas o que a Bíblia diz é uma filha também, não importa se teve homem, se teve mulher, enfim, né? Mas aqui, olha só, Caleb mais a mulher tinham confiança em Deus, né? E dessa confiança em Deus, e fruto desse relacionamento, veio então Axa, filha de Caleb, que por sua vez, mais tarde, desde a tenra idade dela até a idade adulta, a confiança que Caleb e sua esposa tiveram em Deus foram vistas por Axa. Axa viu, observou por toda a vida de seus pais, né, a confiança que eles tiveram em Deus. Né? E isso passou-se automaticamente na vida dela, né, de modo natural. E isso é muito importante. Não foi de modo artificial, foi de modo natural, naturalmente. O exemplo parte naturalmente. O exemplo não parte de uma artificialidade, ele parte de uma naturalidade. Você não se fantasia, você não se mascara, você não se... você simplesmente transmite aquilo de modo natural, entende? E por transmitir de modo natural, a pessoa ela percebe, né? Os pais percebem e a própria filha ou o filho percebe como que está sendo conduzido o exemplo. E Axa, então, ela percebeu que o exemplo de seu pai e de sua mãe estava conduzindo pela honestidade, pela fidelidade, pela naturalidade, natural, era um comportamento natural, né? E aí isso vai resultar, sabe quando? Quando Axa tem, sei lá, 18, 20 anos, e aí Caleb declara, faz esta declaração, né, de que ele daria a Axa para casar com aquele que possuísse tal terra, tal lugar, né? E aí então, aliás, Kiriat Sefer, exatamente, conquistar Debir, né? Conquistar Debir, um outro lugar ali, na região ali, na terra prometida mesmo, né? E sabe quem foi lá e ganhou e conquistou a terra? Otiniel, primo, se não me engano, primo ali de Caleb, né? Então, olha só, mais uma vez o poder do exemplo se tornando realidade na vida de Axa, né? Ou seja, ela confiava em Deus, Josué confiava em Deus, a mulher também, e os filhos obviamente também. Caleb confiava em Deus, mais a mulher, e essa confiança passou à filha, né? E a filha, então, também desenvolveu essa confiança ao longo da vida dela, né? E ela... E esse pedido, olha só, ele foi... na mente de Caleb, ele foi estratégico, né? Porque não é qualquer um que vai lá para Debir e conquista e mata tudo ali, enfim, e toma posse do lugar, né? Caleb pensou como mente de guerreiro, como ele era guerreiro, né? Então, Otiniel, além de ir a Debir e conquistar,
ele não só foi a Debir, ele pediu para Deus ir junto com ele. E Deus foi com Otiniel e eles possuíram a terra e quando depois da posse já estabelecida, ele voltou para a casa de Caleb e casou-se então com Axa, né, tornando assim então genro de Caleb, ok? Né? Então veja, o poder do exemplo na vida de uma família, ela é poderosíssima, né? Porque ela impacta outras famílias ao redor, né? Outras famílias ao redor. Então veja que o bom exemplo, ele muitas das vezes ele é feito não só com palavras, mas também com comportamento, né? E foi o comportamento de Otiniel de ir conquistar a terra que fez toda a diferença na vida dele como indivíduo e depois como casal, né? Então, o poder do exemplo é fundamental na vida cristã, né? E temos aí, então, Josué, na lição de quarta-feira, herói humilde, né? Porque muitas das vezes o herói, aquele que conquista e tal, ele quer logo a cereja do bolo, né? Ele quer o top, né? E aqui vemos a humildade de Josué, né? Então, ou seja, ele ele distribuiu a terra, a propriedade, né? O país como um todo, né? As 12 tribos e tal, e ele ficou por último, né? Não é que ele não pensou em si, muito pelo contrário. Ele pensou nos outros em primeiro lugar, né? Então ele não se preocupou em querer, digamos assim, o melhor da terra, né? Mesmo porque a terra onde eles estavam ali, toda ela era melhor, tinha suas qualidades principais, né? O objetivo de Josué era mais guiar o povo até a terra. Na verdade, esse era o objetivo de Moisés, mas morreu, enfim, e foi transferido essa incumbência para Josué, e Josué então leva avante até a posse da terra. Tomou posse, pronto. Qualquer lugar que vocês me derem, eu fico ali e pronto. E foi isso que aconteceu, né? Cada tribo tomou a sua posse, né? Cada tribo tomou a sua parte de terra, menos os levitas. A parte de terra dos levitas era o santuário, né? Então eles viviam para servir a Deus no santuário. Então essa era a herança deles, né? E as demais tribos, sim, tinham um pedaço de terra para plantar, colher, construir e etc, né? Então veja que Josué ele não ficou como assim, e agora, meu Deus, onde eu vou ficar? Né? Não. Ele pensou praticamente tal qual Abraão, né? Olha, Ló, onde você quer ir? Ah, eu vou para Campina, né? Mal sabendo Ló que na Campina era a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ah, já que você vai para lá, eu vou para o outro lado, então, né? Então, este foi o comportamento de Josué. Ele deixou o povo escolher. Ó, eu quero essa terra, quero esse pedaço, quero esse pedaço. E ele ficou por último.
né? Ele não se importou com que pedaço de terra iria ficar, né? Então ele demonstrou assim humildade, um amadurecimento pessoal, né? Amadurecimento emocional também, amadurecimento espiritual, né? Pessoal, pessoal, emocional e espiritual, né? Então, assim, ele demonstrou esses três tipos de amadurecimento, né? Deixando o povo escolher e depois, no final, ele tomou posse de um lugar para ele. Quando todos estavam ali alojados, quando todos estavam ali bem servidos, né? Então, ele toma, por sua vez, ele toma ali um pedaço de terra para ele, né? E assim, então, ele deixa o povo ali com o melhor da terra. Não que ele não ficasse, né? Ele também ficou, claro, como eu disse, a terra, o país que Deus deu a ele, ao povo, era top, era o melhor que havia naquele mundo, do mundo daqueles dias, né? Então, qualquer lugar que Josué ficasse, para ele estaria de bom tamanho, entendeu? Então ele deixou o povo repartir, ele deixou o povo tomar posse, ele deixou o povo construir, plantar e etc. Para depois, por último, ele tomar posse de um canto de terra, né? Então foi assim. Então, ele ele tirou, ele tomou posse de uma cidade, né? E dessa cidade ele a reconstruiu, né? Ele reconstruiu e para que ele pudesse juntamente ali com parte de sua família pudessem ali estar, né? Na lição de quinta, transformados pela contemplação, né? Então temos aqui que é aquela regra áurea, né? É de 2 Coríntios 3, verso 18. Eu vou ler aqui para poder comentar a esse respeito. Eu gosto também, este é um dos versos favoritos meu, né? E eu vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios, capítulo 3. Só um instantinho. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, né? Então, ou seja, quando contemplamos histórias de fé, de personagens como Josué, como Caleb, como Daniel, José do Egito, Esther e tantos outros, percebemos que temos boas lições para tirar da vida desses personagens e más lições também que porventura eles tiveram, né, na vida deles. E com isso, com esses exemplos em nossa vida, em nossa palavra de Deus, diante de nós, né, nós temos como moldar o nosso comportamento para que tenhamos aí uma vida não exatamente igual, mas próximo da realidade desses personagens, né? Que demonstraram fé, que demonstraram fidelidade a Deus, que demonstraram aí força espiritual, né? Não só física, mas espiritual também.
principalmente, força emocional também para gerir as suas emoções durante aqueles períodos de turbulência em que eles estiveram, em que eles estavam ali passando por aquela situação, por aquelas circunstâncias, né? E tudo isso por vermos, por observarmos biblicamente, né, o relato bíblico dessas pessoas, elas não mais estão vivas, obviamente, mas sim os relatos delas estão vivas diante de nós pelo Espírito Santo, né? O testemunho delas estão vivos, estão a nos dizer a todo tempo, né? E por esses testemunhos estarem à nossa disposição, ao nosso alcance, né? Não só de ler, de compreender, enfim, mas, como eu disse, da nossa vida se tornar próxima da realidade deles, é que passamos por esta palavrinha simples, mas profunda: transformação. Né? Então, quando olhamos para a vida desses personagens, estamos olhando para a pessoa, para duas pessoas no mínimo. Estamos olhando aí para a pessoa de Jesus, estamos olhando aí para a pessoa maravilhosa do Espírito Santo que operou essas maravilhas no meio dessas pessoas, na vida dessas pessoas, e que o mesmo Espírito que atuou na vida dessas pessoas, ele está atuando em nossa vida hoje, nossa vida prática, nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida, né, profissional, enfim, né, e que por decisão do Espírito Santo, né, por decisão e por permissão do Espírito Santo, sejamos transformados, né, por contemplarmos estes relatos, né, nós estamos diariamente sendo aí transformados, né? Quem não está sendo transformado pela lição da Escola Sabatina durante esse trimestre, né? Então, caso você esteja sendo transformados pela vida, caso tua vida esteja sendo transformada, né? Se inscreva no nosso canal, né? Para que você possa ver mais episódios a respeito do livro de Josué e de tantos outros personagens bíblicos que temos lições para tirar, né? Então, você que está sendo abençoado por este ministério, né, já se inscreva em nosso canal, partilhe para as outras pessoas e deixe o like, tá bom? Então, assim, Romanos 12, verso 1 e 2 também nos diz algo muito interessante, né? A renovação da mente, né? Ou seja, para nós não ficarmos presos, como se diz, a este presente século, né? Mas transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente, né? Romanos 12, verso 1 e 2 é uma outra passagem que eu gosto muito, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E aí está, então, a transformação efetuada pelo Espírito Santo na nossa vida, né? Então, somente o Espírito Santo é que pode nos desprender deste século e nos
prender a realidade que virá, né? Que é a volta de Jesus, que é o novo céu, a nova terra e o lar da eterna felicidade. Amém? Então, tendo aí uma renovação, uma transformação da nossa mente, é que poderemos aí alcançar, almejar, chegar mais próximo da vida que esses personagens tiveram, né? Como eu falei, não teremos talvez, se calhar, a exatidão da mesma vida que eles tiveram, mas podemos ter com certeza pela vontade de Deus, saber escolher, fazer as escolhas certas, né? Juntamente com esses homens que fizeram escolhas certas, obviamente erraram, né? Todos nós somos humanos, mas também não deixamos de ressaltar, né, o quanto eles fizeram também boas escolhas, né? E isso está ao nosso alcance hoje, de fazermos boas escolhas, de estarmos aí semeando bons exemplos na vida de outras pessoas, para que sejamos luz e sal por onde formos, né? Então este deve ser o nosso objetivo de vida, ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nos ajude, Pai, a sermos sal e luz da terra por onde formos, exalando assim o bom exemplo que o Senhor nos dá. Nós somos pecadores, falhos, miseráveis, pobres, cegos e nus, mas o exemplo que temos é o de Cristo. E que possamos, pela misericórdia do Senhor, passar este exemplo a outras pessoas. Que venhamos a estar sempre conectados a Ti, né? E que o Senhor nos ajude sempre a fazermos boas escolhas, né? E peçamos direção e unção dos altos céus para a nossa vida aqui. Que o Senhor nos ajude para isso. Que possamos ser homens de fé também, mulheres de fé, assim como esses homens foram no passado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, que você seja mais uma vez abençoado pelo céu, tá bom? Então, olha, se você foi abençoado pelo céu com rico conteúdo aqui da palavra de Deus, né? Com a lição, com a Bíblia, né? Já deixe então, se inscreva nesse canal para continuar acompanhando as futuras lições, que ainda não acabou, né? Temos mais algumas lições, né? E séries aqui do canal, enfim. Então, você que está sendo abençoado, você que se sente abençoado, né? Se inscreva, né? Para que você continue recebendo aí as bênçãos dos céus por mensagens de fé, amor e esperança. Tá bem? Até uma próxima, se Deus quiser.